pessoal! Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos? Na aula passada, vimos na aula 1, sujeito e predicado. Tipos de sujeito: sujeito simples, composto, oculto e indeterminado. Nessa aula, vamos ver os tipos de predicados, que são 3: predicado nominal, predicado verbal, predicado verbo nominal. PN, predicado nominal, PV, predicado verbal, PVN, predicado verbo nominal. Mas antes, damos uma olhada aqui, ó. Verbos de ligação. VL. Verbos de ligação. Os principais verbos de ligação: continuar, andar, ficar, estar, ser, parecer, permanecer, tornar-se, viver. Esses verbos indicam estado ou condição. O que significa isso? Que diferente daqueles verbos que indicam ação, o menino correu muito. Correu é um verbo que indica uma ação. Porém, as crianças continuam felizes. Vejamos, as crianças é o sujeito. Continuam felizes é o meu predicado. Continuar é o verbo, e este é um verbo de ligação, porque ele não indica uma ação, mas sim um estado, uma condição. Qual é a função do verbo de ligação? É ligar o sujeito ao seu predicativo. O que é o predicativo do sujeito ou um PS? É um adjetivo, uma característica. Então, eu tenho: as crianças continuam felizes. As crianças, sujeito. Continuam é um verbo de ligação, que indica um estado, uma condição. E qual é a função dele? Liga o sujeito ao seu predicativo, PS. O que é um predicativo do sujeito? Um PS é representado por um adjetivo, aquela palavra que dá características ao substantivo, conforme os vimos lá no fundamental. Por exemplo, casa bonita. Bonita é uma característica de casa, isto é, um adjetivo. Vida alegre. Alegre é uma característica do substantivo vida. Então, alegre é um adjetivo. Então, o predicativo do sujeito está aqui, ó, que é representado por um adjetivo. Então, o que eu sei do meu sujeito aqui? As crianças felizes. Independente do verbo ou não, eu tenho a informação do meu sujeito, mesmo que eu tire o verbo. Crianças felizes. Ou seja, eu continuo tendo a informação sobre o sujeito, com ou sem o verbo. Crianças felizes. A população permanecia apreensiva. Ó, verbo permanecer. Abri mão do verbo. População apreensiva. Ou seja, a informação do meu sujeito não está no verbo, mas sim no nome. Sim no predicativo do sujeito, que é um adjetivo. Ó, os dias andam tristes. Onde é que está a informação do meu sujeito, os dias? Tristes, independente do verbo. Ou seja, verbo de ligação tem só a função de ligar o sujeito ao seu predicativo. Ele não é um verbo fundamental. Ele não contém a informação do meu sujeito. A informação não está no verbo, está no nome. E por nome eu entendo um predicativo do sujeito, que é um adjetivo e que dá uma característica, certo? E aí eu vou chamar isso de predicado nominal. Mais uma vez, as crianças continuam felizes. As crianças felizes.
Independente do verbo ou não, eu entendo, eu tenho a informação, porque quem me informa é o nome, é o predicativo do sujeito. É um adjetivo, é uma característica. Então, o verbo só liga o sujeito ao seu predicativo. Ele não é um verbo significativo. Com ou sem ele, eu continuo entendendo, uma vez que a informação, repito, não está no verbo. Então, aqueles verbos chamados de ligação são verbos menos significativos. A função dele é só ligar o sujeito ao seu predicativo. Com ou sem ele, a minha informação está ali, porque eu sei o que acontece com o meu sujeito, não através do verbo, mas através dos nomes. E a isso eu chamo de predicativo nominal, aquele em que o verbo não tem muita significação. Com ou sem ele, eu tenho a compreensão, a informação sobre o meu sujeito. Outra coisa, eu não sei se eu pedi para vocês na aula passada fazerem os exercícios sobre o sujeito e predicado, mas de qualquer forma eu vou lhes dizer agora. Ó, exercícios das páginas 4, 5 e 6, que vai pegar os exercícios da aula anterior, sujeito e tipos de predicado, e vai pegar os exercícios dos tipos de predicados. Então, lá na página 4, 5 e 6, façam os exercícios que depois eu vou lhes dizer como nós vamos corrigir isso. E também reforcem o conteúdo lá no livro. Entendido? Qualquer coisa, mensagens para a criatura, por favor. Um beijo e deixa eu mandar meu coraçãozinho. Lindo, ó, que desenho espetacular. Até já!